tentam transformá-lo de forma artificial e prematura no embate de duas forças que utilizam falsos argumentos morais para se tornarem hegemônicos. Aqueles que ousam resistir, como é o meu caso, são vítimas das mais violentas campanhas de intimidação, mentiras e de operações de destruição de imagem. É o que está acontecendo agora, quando estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje a máscara desta farsa cobre duas faces, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro, que une Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não existiria se não fosse a grave crise econômica e moral dos governos petistas. E Lula não sobreviveria em sua ameaçadora decadência se não fossem os desatinos criminosos de Bolsonaro. Mesmo assim, as máquinas poderosas do lulismo e do bolsonarismo estão conseguindo ludibriar a percepção popular, passando a falsa ideia de que apenas um pode derrotar o outro, e que este passo atrás é o único meio de levar o país adiante. Esse rito suicida tem um incentivo comodista e covarde de setores da mídia e da inteligência, que em uma mistura de cumplicidade, amnésia e medo, perderam a nitidez dos fatos, das causas, dos efeitos e de suas perigosas consequências. Reduziram o debate a um choque vazio e oportunista entre o suposto bem e um suposto mal, enquanto produzem a campanha mais sem propostas e sem projeto da nossa história recente. De forma deliberada, não questionam o fato de o Brasil vir adotando há 30 anos um modelo político baseado no conchavo, na corrupção e no toma lá da cá, e de vir prolongando a vida de um modelo econômico que entrega a riqueza do país para quem já tem muito e que distribui apenas migalhas para quem tem pouco. Em uma das engenharias financeiras mais perversas da história mundial, conseguiram transformar, de 2003 a 2021, uma dívida pública de pouco mais de 600 bilhões de reais em uma dívida que ultrapassa hoje 7 trilhões de reais. Mesmo que tenhamos pago, nesse mesmo período, outros 7 trilhões de reais. Praticamente a cada trilhão que pagamos da dívida, em lugar de diminuir, ela aumentou em mais 1 trilhão. Algo completamente absurdo, ainda mais se lembrarmos que as taxas de juros são definidas pelo próprio governo. Não por acaso, essa trágica engenharia financeira transformou-se em uma pavorosa tragédia social. Por estas e outras razões, o Brasil tem uma das piores concentrações de renda e desigualdades sociais do mundo. Aqui, os 5 mais ricos acumulam uma fortuna equivalente a tudo que os 100 milhões de brasileiros mais pobres possuem. E 5 bancos concentram 85% do mercado, o que lhes permite impor à população os juros mais altos do planeta Terra. Esquecem-se, ou fingem esquecer, que exatamente por isso, cerca de 40 mil indústrias e mais de 350 mil comércios fecharam as portas do governo Dilma para cá. E que mais de 66 milhões e 600 mil pessoas e 6 milhões de micros, pequenas e médias empresas estão com nome sujo no SPC ou no Serasa. É por conta desse esquecimento deliberado e criminoso que ostentamos tantos outros números que nos causam vergonha e indignação. Somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, porém aqui mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. 125 milhões não conseguem fazer as 3 refeições diárias e até carcaças de animais são vendidas como alimento. Somos uma das maiores economias do planeta, mas aqui 55 milhões e 500 mil pessoas vivem só com R$14 ou menos ainda por dia. O desemprego ronda a casa dos 10 milhões.
o desalento são 5 milhões, ou seja, pessoas que já desistiram de procurar emprego. E o subemprego, que paga menos do que o mínimo e não garante nenhum direito, torna-se a regra geral e não a exceção. Lula e o PT passaram 14 anos no poder e deixaram o Brasil com os mesmos problemas que encontraram. A prova disso é a rápida evaporação dos efeitos da fugaz benesse que conseguiram produzir, impulsionada por ciclos favoráveis de commodities. Lula continua a repetir que colocou os pobres no orçamento, quando na verdade os contentou com migalhas, deixando-os ao contrário, conteúdos políticos e econômicos profundos mais os aproximam do que os separam. Por isso tudo, o Brasil está na iminência de sofrer a maior fraude eleitoral da nossa história. Não a mentirosa fraude das urnas eletrônicas inventada por Bolsonaro, mas a fraude do estelionato eleitoral que sofrerão as vítimas que apertarem nas urnas invioláveis o 13 ou o 22. As urnas são de fato invioláveis, mas a legítima vontade popular está sendo tremendamente violada. Pois os que pensam que apertar o 13 elegerão Lula, mesmo que com seus defeitos, estarão na verdade elegendo os mesmos que saquearam o país nos últimos anos, com os quais Lula vergonhosamente de novo se aliou. Aqueles que pensam... Aqueles que pensam que ao apertar o 22 elegerão Bolsonaro, mesmo que com as suas deformidades, estarão na verdade elegendo a outra parte da corja que saqueou o país em governos anteriores e que pularam agora para o novo barco que disputa com a mesma rota a reta de chegada ao caos. Mas ninguém traz isso para o debate. Agora, na reta final da campanha mais vazia da história, embalam tudo no falso argumento do voto útil. Com essa pregação, querem eliminar a liberdade das pessoas de votarem, no regime de 2 turnos, primeiro no candidato que mais representa seus valores, e, se for o caso, de optarem depois por aqueles que mais se aproximem de suas ideias. Querem privá-las do direito de expressar seus sonhos e de testar a força das suas posições, enriquecendo o debate e fortalecendo a pluralidade de ideias. Querem calar as vozes das dissidências e submetê-las sob o regime do medo e do terror velado a 2 blocos rivais que se escondem no maniqueísmo e no personalismo, para disfarçar as profundas e definitivas semelhanças de suas candidaturas. Por mais jogo sujo que pratiquem, eles não me intimidarão. Não fugirei... Não fugirei do verdadeiro embate democrático e não compactuarei com essa farsa. Tenho um compromisso de vida e de morte com a luta por um Brasil melhor e nada me amedrontará nem irá me deter. Minha candidatura está de pé para defender o Brasil em qualquer circunstância e meu nome continua posto como firme e legítima opção para livrar o nosso país de um presente covarde e de um futuro amedrontador. Com rebeldia e esperança, ainda podemos juntos salvar a nossa pátria. Levanta, Brasil! Brasil existe! Se não existe, Brasil existe!
Obrigado.